Bom, vamos dar continuidade, né, então, ao assunto, né, só para a gente finalizar, né, a nossa aula sobre probabilidades. A gente falou lá sobre a definição clássica, né, de probabilidade, né, o P de A é igual à quantidade de elementos de A dividido pela quantidade de elementos do espaço amostral. Depois disso, a gente partiu lá para a distribuição de probabilidades discreta, né? Por que era discreta aquelas distribuição de Bernoulli e binomial? Porque a variável aleatória x que a gente definiu, né, ela é um valor discreto. Né? E o que é um valor discreto? Um valor discreto é um valor que vai contabilizando de um em um. Né? Se vocês voltarem lá na nossa aula e ver e olharem, né, o exemplo, a gente estava contando quantidades de monitor, né? Então, a quantidade de monitor a gente contabiliza de uma em uma unidade, né? Porque o monitor ele é inteiro, não faz sentido contar o monitor pela metade. Por isso que eram distribuições de probabilidade discreta, porque o valor que o x assume são só valores inteiros, são valores que a gente usa para contagem, 0, 1, 2, 3 e assim por diante. Porém, existem algumas situações em que o x, né, o valor da nossa variável aleatória, ela pode ser contabilizada por um número decimal, né? E toda vez que a minha variável aleatória x, ela pode contabilizar um valor que é um número decimal, ela passa a ser uma variável contínua. Então, a distribuição contínua de probabilidade, né, mais utilizada é a distribuição normal. Então, a nossa variável aleatória x, ela é contínua e ela tem uma distribuição normal. Quando que eu sei que eu tenho uma distribuição normal? A distribuição normal, ela vai possuir dois parâmetros. Ela sempre vai apresentar para mim a média populacional e o desvio padrão populacional, ok? Só que, para a gente fazer uso da distribuição normal, eu preciso transformar a minha variável aleatória contínua x para a variável z, que é a variável da minha distribuição normal padrão. E como que eu faço essa troca de x para z? A troca de x para z vai ser dada por meio dessa equação aqui, né? O valor de z vai ser o valor de x menos o valor da média, essa diferença dividida pelo desvio padrão. E então, toda vez que eu quiser calcular a probabilidade do x ser igual a um valor kzinho, eu vou estar calculando o correspondente de z estar entre 0 e um valor z crítico aqui, ok? Então, toda vez que eu quiser calcular a probabilidade x igual a um valor, lá na distribuição normal, eu vou calcular a probabilidade de z estar em um intervalo, geralmente de 0 até um valor crítico, ok? Só que, quando a gente passa de x para z, a probabilidade de z da nossa distribuição normal, ela é obtida por meio de uma tabela, tá? Porque se vocês forem procurar lá no livro, né, é que aqui eu não trouxe aqui nos slides, mas se vocês procurarem lá no livro a expressão, né, a função da distribuição normal, vocês vão ver que ela não tem uma cara muito agradável, tá? Então, assim, pra gente não quebrar a cabeça usando aquela função que ela não é amigável, a gente faz essa mudança da variável x para a variável normal z, porque daí essas probabilidades da variável normal z, elas são todas tabeladas. E de que forma? A nossa variável z, ela possui esse formato aqui, a sua distribuição, certo? Essa curva aqui, né, ela é uma curva simétrica e exatamente na metade dela
né, eu tenho o valor da média. No caso, a média da nossa distribuição normal Z, ela vale 0, ok? Essa curva aqui é a curva modelada lá por aquela função, né, nada amigável que a gente tem lá no livro. E a probabilidade vai ser a área que a gente tem abaixo dessa curva num determinado intervalo. Então, digamos que esse aqui é o meu valor Z crítico. Então, essa área aqui em azul, né, essa área em azul é dada pela tabela e ela corresponde ao valor da probabilidade da minha variável Z estar entre 0 e esse valor Z crítico, certo? Então, essa probabilidade aqui, né, é essa área em azul, que corresponde a essa anotação aqui. É a probabilidade do Z estar entre 0 e este valor Z crítico. Aí, qual que é algumas características que essa distribuição possui que a gente pode estar utilizando para fazer os cálculos? Se eu olhar para essa curva aqui, né, ela é simétrica em torno da média, então quer dizer que se eu olhar aqui, né, se eu olhar para o simétrico do valor Z crítico, que é o valor menos Z crítico, né, se eu olho aqui, essa região aqui, que eu estou rachurando em vermelho, essa região aqui, ela é equivalente a essa região em azul. Então, essa probabilidade tem o mesmo valor da probabilidade do nosso Z estar entre o Z crítico e o 0, certo? Então, toda vez que eu tiver um parâmetro negativo, eu posso olhar para ele, né, dessa forma aqui, posso olhar para o valor dele positivo, porque a área limitada de 0 até esse valor, ela é a mesma, né, para essas duas regiões, ok? Então, pela curva ser simétrica, ela tem essa propriedade. Outra propriedade que ela tem. Lembra que quando eu olho para todos os elementos do espaço amostral, né, a probabilidade do espaço amostral é 1? Então, se eu olhar para toda a região abaixo dessa curva, né, toda a região, né, que está abaixo dessa curva, vale 1. Com isso, o que acontece? Com isso, acontece o seguinte, como essa curva, né, como essa área, ela é simétrica aqui em torno da média, e se eu olhar para essa área como um todo, ela vale 1, as regiões, né, aqui, os valores maiores que 0 e menores que 0, né, tem a mesma probabilidade. E no caso, se eu olho só aqui para os valores maiores que 0, eu tenho o quê? Eu tenho metade dessa região. Se eu tenho metade da região, essa probabilidade vale quanto? Vale meio. Então, a probabilidade do Z ser maior ou igual a 0, ela é igual a meio, que é a mesma probabilidade do Z menor que 0, que também vai valer meio, né? Que é essa outra região aqui, certo? Então, essa informação aqui também é importante eu saber, ok? Então, a região à direita do 0 e à esquerda do 0 valem meio, tem probabilidade de meio, ok? Outra coisa, eu estou escrevendo aqui, né, incluindo o sinal de igual nessas desigualdades, só que essas probabilidades, elas têm o mesmo valor se eu tiver só a desigualdade estrita, ok? Então, eu posso escrever essa probabilidade aqui de 4 formas diferentes e elas vão sempre me retornar o mesmo valor, ok? Então, eu posso incluir a igualdade nos dois limites aqui do intervalo, ou em apenas um limite do intervalo, ou eu não incluo a igualdade, tá?
todos os casos, essas 4 probabilidades aqui eu calculo da mesma forma e elas têm o mesmo resultado, ok? Tanto faz se eu incluir ou não o valor no meu cálculo, o valor dessas probabilidades são todas equivalentes. Mas isso só vale para o caso contínuo, tá? Se a minha variável for contínua, ok? Só para essa situação que é indiferente esses valores, ok? Bom, aí aqui nós temos a tabela, né? Para encontrar, então, essa área em azul, né? Para encontrar esta área em azul, eu vou estar calculando a probabilidade de Z estar entre 0 e um valor Z crítico, né? E essa área em azul eu vou encontrar na tabela. Ou seja, o corpo dessa tabela aqui, né? Esses valores aqui são as minhas probabilidades. Probabilidade. Certo? E como que a gente vai usar essa tabela para encontrar as probabilidades? A gente vai fazer o seguinte. Vamos supor que este valor Z crítico aqui, ele seja, por exemplo, o valor 1,23. Então, eu quero calcular, né, a probabilidade de Z estar entre 0 e 1,23. Como que eu acho essa probabilidade aqui na tabela? Eu começo olhando aqui para essa coluna, né, para a primeira coluna da minha tabela. A primeira coluna da minha tabela vai me informar os 2 primeiros dígitos do meu valor. Então, se o meu Z crítico é 1,23, nessa primeira tabela, nessa primeira coluna, desculpa, eu vou procurar o valor 1,2. E nessa primeira linha aqui, eu vou procurar o terceiro dígito, né? No caso, é o 0,03 que eu vou procurar, ok? Seria essa a ideia. Então, olhando aqui para essa coluna, ela só vai até o 1, né? Mas a minha tabela, ela continua aqui. Então, olha só, estou procurando 1,2. 1,2 está aqui. Encontrei o 1,2. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou olhar para todos os valores aqui na linha do 1,2, só que desses valores, só me interessa aquele valor onde eu tenho a coluna do 3, né? No caso, a coluna do 3 está aqui, ó. Então, 1,23, né? Então, este valor aqui, 0,3907, né? É o valor que corresponde à probabilidade do meu Z estar entre 0 e o 1,23. 0,3907, ok? É assim que a tabela funciona. Na primeira coluna, eu olho para os 2 primeiros dígitos do meu parâmetro e na primeira linha, eu olho o terceiro dígito do meu parâmetro. Ok? Né? Vamos fazer mais um. Probabilidade de Z estar entre 0 e 1,85, por exemplo. Vamos procurar primeiro o 1,8 nessa primeira coluna. 1,8 está aqui, né? Então, agora vou olhar para todos os valores aqui da linha do 1,8. Desses valores, me interessa aquele valor que está na coluna aqui do 5, né? Então, aqui, a coluna do 5. Então, agora, quem é o valor que está na linha do 1,8 e aqui na coluna do 5? É este valor aqui. Então, a probabilidade do Z estar entre 0 e 1,85 é igual a este valor, que é o 0,4678. Então, este é o valor da probabilidade que a gente estava procurando, ok? Então, quando a gente tem a distribuição normal, uma variável aleatória com distribuição normal, primeiro a gente transforma ela, né, para a variável Z, que é a distribuição normal padrão, e daí essas probabilidades a gente calcula todas elas buscando o valor do Z na tabela.
E aqui a nossa tabela prossegue, né? Aqui ela vai até o 3,09, né? Eu tenho aqui o 3,0 e o último dígito ali 9. Esse aqui é o máximo que essa nossa tabela vai. Existem tabelas que apresentam mais valores do que este que estão apresentados aqui, ok? Então, vamos ver como que a gente utiliza, né, a nossa distribuição normal para fazer o cálculo de um exercício. Então, a distribuição da duração de monitores, ela pode ser aproximada por uma distribuição normal, com média de 6 anos, e desvio padrão de 1,5 anos. Determine a probabilidade de um monitor durar entre 4 e 9 anos, acima de 4 anos e abaixo de 4 anos. Né? Então, a nossa variável aleatória, x, né, ela está contando o quê? X está contando a duração, né, em anos deste monitor, né? Duração em anos do monitor. Então, a duração em anos, né, eu posso contabilizar o ano de 1 em 1, né, 1 ano, 2 anos, 3 anos, como eu também posso contabilizar o ano como um número decimal, por exemplo, 1 ano e meio. 1 ano e meio, né, 1,5. Então, por isso que essa distribuição ela é contínua, porque o meu x, ele aceita números decimais como resultados, tá? Então, qual que é o nosso problema? Nosso problema no item A é calcular a probabilidade de um monitor durar entre 4 e 9 anos. Então, aqui, nós vamos calcular, né, a probabilidade do x estar entre 4 e 9 anos, ok? Se eu quiser colocar aqui o sinal de igual para incluir, eu posso, né? Não tem problema, porque o resultado dessa probabilidade dá no mesmo. Mas eu entendo que entre 4 e 9 anos é apenas a desigualdade, tá? X maior que 4 ou x menor que 9. E x menor que 9, ok? Agora, o que eu preciso? Eu preciso transformar esse x para z, né? Porque essa probabilidade aqui vai ser equivalente a eu calcular o meu z... Opa! Cadê a minha borracha? Essa probabilidade vai ser equivalente a eu calcular o z entre z1 e z2, né? Agora, quem é z1 e quem é z2? O meu z1 vai ser o meu x1 menos a média dividido pelo desvio padrão, né? Quem é o meu x1? Eu vou chamar aqui de x1 o 4 e vou chamar aqui de x2 o 9, ok? Por quê? Eu vou precisar saber quanto que o x4 vale na minha variável z e quanto que o x9 vale para a minha variável z, ok? A nossa média, ela foi fornecida igual a 6 e o nosso desvio padrão foi fornecido igual a 1,5. Então, quem é o nosso z1? Z1 é o nosso x1, que é o 4, menos a média, que é 6, dividido pelo desvio padrão, 1,5. Né? Então, fazendo aqui as contas, 4 menos 6 menos 2 dividido por 1,5. Isso equivale a menos 1,33. Se por acaso essa divisão, né, ela fornecer mais do que 2 dígitos depois da vírgula, né, sempre considere apenas os 2 primeiros. Por quê? Conforme a gente viu lá na tabela, a gente só vai usar 3 dígitos, né? Então, só considere 2 dígitos depois da vírgula, ok? E daí a gente pode usar os critérios de arredondamento ou truncamento, né?
arredondamento, né? Se, por exemplo, eu tenho aqui 1,336, para o arredondamento, isso aqui é equivalente, né, a 1,34, né? Se eu vou usar só duas casas decimais, a terceira casa, né, ela é maior ou igual a 5, então eu vou aumentar o valor desta segunda casa decimal. Agora, se a minha terceira casa decimal, né, ela for um número menor do que 5, eu mantenho este valor, né, a segunda casa decimal como está. E no caso do truncamento, eu tenho aqui 1,336. No caso do truncamento, se eu só vou considerar duas casas decimais, não me interessa quem é a terceira casa decimal. Eu corto, né, o meu número exatamente nas duas casas decimais ali. Então, aqui no caso do truncamento, não me interessa se essa terceira casa decimal é maior do que 5 ou não. Eu vou truncar o meu número exatamente neste valor aqui, ok? Aí, depende de cada um, se você vai usar truncamento ou arredondamento quando necessário, tá? Mas no caso, nossa variável z sempre considera duas casas decimais. Encontrado Z1, agora vamos encontrar Z2. Z2 é x2 menos a média sobre o desvio padrão, né? Então, o nosso Z2 é quem? O nosso Z2 é 9 menos 6 dividido por 1,5. 9 menos 6, 3 positivo. 3 dividido por 1,5, 2. 2 inteiros. Mas eu vou usar duas casas decimais, ok? 2 inteiros. Então, esta probabilidade que nós estamos calculando, ela tem o mesmo efeito de eu calcular a probabilidade do z entre o menos 1,33 e o 2, ok? Agora, estes valores, né, esta probabilidade, a gente vai buscar lá na tabela. Como que eu vou buscar essa probabilidade lá na tabela, né? Geralmente, na distribuição normal, é interessante fazer o desenho da distribuição, porque o desenho da distribuição vai auxiliar a gente a entender a probabilidade que a gente está calculando, né? A distribuição normal, ela é simétrica em torno da sua média, a sua média é sempre zero, né? Eu tenho aqui que o meu z está limitado ao menos 1,33 até o 2, né? Então, a minha probabilidade corresponde à área dessa região aqui. Como que eu encontro a área dessa região? Eu sei que a probabilidade, né, a tabela só me fornece a probabilidade do z entre 0 e um parâmetro, certo? Então, eu tenho aqui que essa região entre o 0 e o 2, a tabela me fornece, ok? E eu tenho que essa região aqui, entre o 0 e o menos 1,33, essa outra região aqui, a tabela também me fornece. Então, esta probabilidade aqui do z estar entre o menos 1,33 e o 2, ela tem o mesmo efeito de calcular o z entre o menos 1,33 e o 0, e eu vou somar isso à probabilidade do z estar entre o 0 e o 2. Ok? Então, nós vamos somar o valor dessa probabilidade em azul com o valor dessa probabilidade em preto, ok? E o valor dessas duas probabilidades vai retornar para a gente o valor da probabilidade do z entre este intervalo, ok? Agora, estes valores a gente encontra lá na tabela, né? Lembrando que este valor aqui, né, o nosso z estar entre o menos 1,33 e o 0, ele tem o mesmo valor da probabilidade do z entre o 0 e o 1,33 positivo, ok? Então, voltando aqui na nossa tabela,
Estou procurando a probabilidade, né? O meu Z1, ele é o menos 1,33. Ou, né, eu posso procurar o meu Z1 como sendo o 1,33 positivo. Porque a probabilidade vai me fornecer o mesmo resultado. Então, olho aqui, né, na primeira coluna, os dois primeiros dígitos, 1,3. Então, nesta coluna, né, nesta linha aqui do 1,3, eu estou interessada em qual resultado? Estou interessada naquele resultado onde eu olho para a coluna do 3, né? O terceiro dígito aqui é o 3, então vou olhar aqui para a coluna do 3. Então, qual é o valor que está na linha do 1,3 e na coluna do 003? É este valor aqui, o 0,482. Então, esta é a minha probabilidade, né? Então, eu tenho aqui que esta probabilidade em azul, ela é o 0,482. E eu vou somar agora, né, a probabilidade do Z estar entre 0 e 2. Então, agora, o meu Z2, ele é o valor 200. Então, nesta primeira coluna, olho para os dois primeiros dígitos do meu número, que é o 2 e o 0. Então, vou olhar para todos os valores desta linha. Só que desses valores me interessa aquele valor que está aqui, né, na coluna do 0. Então, aqui na coluna do 0. Então, na linha do 2 e na coluna do 0, eu tenho o valor de 0,4772. Então, este é o valor da minha probabilidade aqui da região em preto. Então, a região em preto equivale ao valor de 0,4772. Agora, né, fazendo as contas, quem é a minha probabilidade do Z estar entre o menos 1,33 e o 2? Né? Basta eu somar estes valores. 0,482 mais 0,4772. Este valor é igual a 0,8854. Então, qual que é a probabilidade deste monitor durar entre 4 e 9 anos? A probabilidade deste monitor durar entre 4 e 9 anos, ela é igual a 0,8854, né? Ou, em porcentagem, 88,54%, né? Para obter a porcentagem, só multiplicar por 100 este número decimal. Ou, lembrando, né, já que eu estou multiplicando por 100, essa vírgula se desloca, né, 2 casas decimais aqui, resultando no 88,54%. Ok? Então, é dessa forma que a gente vai usar a nossa distribuição normal, né? Então, para calcular essas probabilidades, eu só preciso transformar o meu x para z, né, saber quem são os valores de z e encontrar os valores das probabilidades de Z usando a tabela, ok? Aí, quando eu estou olhando aqui para um intervalo, né, onde eu tenho aqui um valor negativo e o outro positivo, eu vou somar essas probabilidades. Se por acaso esses meus dois parâmetros fossem negativos, eu iria subtrair essas probabilidades. E se eles fossem ambos positivos, eu também subtrairia essas probabilidades, tá? Bom, agora eu tenho aqui a probabilidade, né? Quero calcular a probabilidade deste monitor durar mais do que 4 anos. Então, eu quero aqui a probabilidade do x ser maior do que 4, acima de 4 anos, né? Bom, o nosso x1 igual a 4, a gente já calculou aqui, né? Então, quando x é 4, o z é menos 1,33. Então, eu quero calcular aqui a probabilidade do z ser maior que o menos 1,33. Ok? Esta é a probabilidade que eu quero calcular. Se eu for olhar para o gráfico da distribuição normal, a média está aqui, 0. O menos 1,33 está aqui.
Então, quem é Z maior que menos 1,33? É toda a região que eu tenho aqui à direita do 1,33, certo? Maior. E como que eu calculo essa probabilidade? Bom, eu sei que a região entre 0 até um parâmetro, esse valor aqui é dado pela tabela, né? Então, este valor aqui é a probabilidade do meu Z estar entre o menos 1,33 e o 0. E este valor aqui, a tabela fornece. E a gente já obteve esse valor aqui, que é o 0,482, né? 0,482. Então, esta região em azul eu tenho pela tabela. E quanto que é essa região em preto, né? Porque agora eu estou olhando aqui para essa região em preto, né? Ela também faz parte do meu cálculo. Só que agora, se a gente observar, eu estou considerando toda a região que está à direita do zero, né? Lembra que eu falei que toda essa região à direita do zero, ela vale meio? Então, essa região aqui vale meio, né? Toda vez que eu considero metade da minha curva, eu estou olhando para o valor de meio, probabilidade meio. Então, nessa situação aqui, o cálculo dessa nossa probabilidade vai ser a probabilidade do nosso Z estar entre o menos 1,33 e o zero, mais meio, certo? Então, esta probabilidade a gente buscou lá na tabela e ela tem o valor de 0,482 mais meio. Portanto, esta probabilidade vale 0,982. Então, esta é a probabilidade, né? Ou 90,82%. Então, a probabilidade de que esses monitores durem, né, acima de 4 anos, ela é de 90,82%. Ok? E agora, nessa situação, né, eu quero saber qual que é a duração, qual que é a probabilidade de durar menos de 4 anos, né? Então, abaixo de 4 anos. Então, eu tenho aqui probabilidade de x menor que 4. Probabilidade x menor que 4 é a probabilidade do z menor que o menos 1,33. Né? A gente já viu no item A que quando x é 4, o nosso z é menos 1,33. E agora, como é que fica essa probabilidade? Né? Agora, se a gente olhar para a nossa distribuição, menos 1,33, z menor que menos 1,33. Agora, eu tenho essa região aqui, né? Agora, como que eu calculo essa probabilidade, né? Essa região em vermelho? A tabela fornece para mim o valor entre 0 e um parâmetro. Então, essa região em azul, novamente, é fornecida pela tabela, certo? A tabela fornece essa região, que é a probabilidade de z estar entre menos 1,33 e 0. Só que não me interessa essa região em azul, eu quero a região em vermelho. Só que, agora, se eu reparar, quando eu olho para a região em azul e a região em vermelho em conjunto, elas vão me retornar essa região em preto. E a região em preto, ela vale meio. Então, olha só, se eu só quero a região em vermelho, eu vou olhar para o meio, que é toda a região em preto, e eu vou tirar a região em azul. Então, quando eu olho para a região em preto e tiro a região que está em azul, eu fico só com a região em vermelho. Então, agora, nessa situação, a gente vai fazer o contrário, né? Antes, a gente somou meio. Agora, a gente vai tirar a nossa probabilidade do valor de meio, né? Então, se eu olho para toda a região à esquerda do zero, ela vale meio.
Só que dessa região, eu vou tirar a região em azul, que equivale à probabilidade do z entre menos 1,33 e 0. Esta probabilidade a gente já buscou lá na tabela, ela vale 0,482. Então, meio menos 0,482, isso daqui vai resultar para a gente o valor de 0,0918. Então, esta é a probabilidade de que um monitor dure menos do que 4 anos, certo? Ou, em porcentagem, 9,18%. Essa é a probabilidade do monitor durar menos do que 4 anos, ok? Então, é assim que a gente faz uso da tabela. Então, geralmente, né, fazer o desenho da distribuição sempre ajuda, sempre auxilia a gente entender que tipo de cálculo que a gente vai fazer. Então, assim, na dúvida, se vai somar meio, se vai subtrair de meio, né, ou igual aqui no nosso item A, se vai somar essas duas regiões, ou se vai precisar subtrair, porque existem situações que vai precisar subtrair, né? Na dúvida, né, não fica chutando que tem que somar, que tem que subtrair. Na dúvida, faz as contas, ok? Desculpa, na dúvida faz o desenho, né, que daí o desenho vai auxiliar a gente a fazer as contas, né, com mais certeza, ok? Certo? Bom, aí com isso, né, com essa nossa distribuição normal, eu finalizo aqui o nosso assunto das distribuições de probabilidade, né? Finalizo a nossa aula sobre probabilidade. E daí, se vocês tiverem alguma dúvida, né, com relação a esse assunto da distribuição normal, né, na próxima aula, eu já inicio, então, a aula tirando as dúvidas que surgiram, né, com relação a essa parte do conteúdo, ok? Então, estudem. Qualquer dúvida, vai mandando mensagem lá para a professora Nelly, que ela vai respondendo vocês. E daí, se ainda persistirem dúvidas, né, no início da nossa próxima aula, eu respondo essas dúvidas, ok? Então, bom estudo a todos e até mais!